Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais é esse que tem falado aos nossos corações, tem nos orientado, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, que assim a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, para estarmos preparados e prontos para viver os Seus propósitos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1, que fala assim: Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: O Senhor pensa que é uma honra, que é em honra do seu pai, que Davi enviou esses homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-la. Somente até aqui. Hanum assumiu o cargo do pai de rei. Então Hanum se tornou rei. E naquela época, rei era normal ter os seus súditos em volta, pessoas da sua confiança, para poder ajudar a administrar o governo. Só que Davi mandou os mensageiros lá com a intenção, literalmente no coração, de prestar condolências, de mostrar uma amizade, um respeito, um carinho. Afinal, foi uma perda de um rei, de um pai. Porém, os funcionários, vamos colocar dessa forma, de Hanum, eles influenciaram negativamente aquele rei, mostrando que, de um modo, Davi não estava com boas intenções. Então fez o Hanum achar que aquela vinda dos mensageiros era para espiar o governo dele. Entende? Porque existia entre os dois povos um tratado de paz. Porque na época, o pai de Hanum, ele ajudou Davi. E Davi, pela gentileza que o pai estendeu a mão para ele, tinha um tratado de paz com o pai. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Da mesma forma que Hanum tinha em sua volta pessoas da confiança dele, do ciclo social dele, de conselheiros que estavam ali para orientá-lo o que ele deveria fazer ou deixar de fazer, muitos aqui têm à sua volta pessoas da sua confiança, do seu ciclo social, ok? Pessoas próximas a você, que se permitiram ser usadas pela oposição, dando legalidades a ela, para atrapalhar, para dar opinião na sua vida, para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Entende? O que Deus quer que você aprenda disso aqui? Davi, aqui na história, coloca no lugar dele Deus, para você entender o que Deus quer falar com você. Então, Deus mandou até Hanum as condolências pela morte do pai. Porém, as mais influências que estavam em volta de Hanum fez ele se deixar influenciar para poder acreditar que aquele envio daqueles mensageiros ali era para espiá-lo, ou seja, era para haver uma guerra. Entende? Então, por mais, trazendo isso para sua vida, por mais
intimidade que você tenha com o Senhor, sempre vai haver à sua volta pessoas que não estão satisfeitas com a sua mudança, com o seu comportamento, e tentarão te influenciar de uma forma negativa, ok? A fazer você desistir. Usará de artifícios, de chantagens emocionais, usará de artifícios fazendo você voltar ao passado porque você era de um jeito e agora está de outro. Usará de artifícios de tentar mostrar para você que o que você está fazendo é errado porque Deus não trata as pessoas assim, Deus não separa, Deus não influencia de uma forma negativa porque no ponto de vista da pessoa é uma forma negativa. Só que você sabe o tipo de relacionamento e o tipo de interatividade, intimidade que você tem com o Senhor. Entende? As pessoas, de um modo geral, ok? Têm a crença limitante de achar que Deus aceita tudo. De achar que pelo fato de ter sido pregado durante anos que Deus é o amor, que Ele aceita tudo. Entende? Só que não é assim que funciona na prática. Deus é o amor? É em pessoa. O amor provém dele. O amor verdadeiro provém dele. Só que quando é para você, quando Deus quer que você viva os planos dele, Ele vai te mostrar o que é o amor e vai te mostrar o que é a razão. Ou seja, Ele vai treinar você, vai preparar você para as lutas que virão. Porque Deus nos treina para sermos soldados. Deus não nos treina ou não nos forja para sermos pessoas que ficamos ali no meio de um tiroteio igual um cego. Entende? Deus treina a gente para mostrar para a gente que nós somos capazes, nele, de vencer as guerras. Porque o tempo todo estamos em guerras espirituais, que muitas das vezes se materializam no plano físico, porque pessoas se deixam influenciar pelo maligno, dando legalidade, consciente ou não, do que estão fazendo, ok? E acabam querendo influenciar você que você está errado na história. As pessoas querem, de um modo geral, mostrar para você que você está errado de uma forma que todos eles estão certos. Só que a Bíblia nos afirma que precisamos andar contra o fluxo do mundo. Você não tem que andar porque todo mundo anda na mesma direção. Você tem que ser contra o fluxo. Porque aqueles que escolheram seguir a Cristo, servir ao Senhor, servir a Jesus, ter Jesus como Filho de Deus reconhecido como seu Salvador, anda contra o fluxo do mundo. Então, se você tem relacionamento com Deus, se você está tendo intimidade com Ele, desenvolvendo com Ele um relacionamento para viver os propósitos do Senhor para a sua vida, consequentemente, você não vai ser igual a todo mundo. Não tem como. Porque as pessoas que não servem a Deus, elas servem ao inferno. Literalmente no sentido da palavra. Entende? Por mais boas que elas sejam. Porque elas não têm conhecimento da causa. É para você ter raiva? Não. É para você tratar com amor e compaixão e mostrar o caminho através da sua vida. Da sua perseverança na fé, em acreditar no relacionamento que você tem com Deus, ela vai ver que existe um Deus que transforma, que muda, que cura, que liberta. Entende? Através do seu testemunho de vida, ela vai se achegar ao Senhor. E Deus, sem você perceber, Deus está te usando nas situações adversas que você passa do seu dia a dia. Por quê? Você passa por dificuldade, você não esmorece na fé. Você passa por situações adversas, você não murmura. Entende? Você está sempre ali. Você passa por situações que vem para fazer você desistir, você persevera, você continua. Isso tudo, as pessoas à sua volta estão olhando você.
Muitas não entendem o porquê do seu posicionamento, porquê da diferença. Mas outras estão se inspirando em você a fazer igual. E sem você perceber, você está influenciando pessoas de uma forma positiva a se achegarem mais próximo de Deus. Porque elas estão vendo em você uma referência de que Deus existe. Porque elas te conheciam de um jeito e agora você está de outro. Entende? Então você não pode se deixar influenciar pelas vozes à sua volta, por mais apreço que você tenha à pessoa. Por mais amor que você tenha pela pessoa. Se você decidiu tomar o posicionamento na sua vida, de servir ao Senhor, de ter relacionamento com Ele, desenvolver com Ele algo íntimo entre vocês dois, ok? Para você viver os propósitos dele para sua vida, pessoas à sua volta estão te olhando. Não se deixe influenciar. Não perca todo o processo que você já teve. Entende? Não permita se perder no meio do caminho. A sua salvação e a cura que você está tendo no seu processo com o Senhor não tem preço que pague. Não queira voltar para onde Deus te tirou. Entende? Não queira ser a velha criatura. Não tem nada a te acrescentar no teu passado. Teu passado está no passado. Já foi. Não permita que influências de pessoas próximas a você faça você parar o seu desenvolvimento do seu relacionamento com o Senhor, porque elas não sabem como é que é, elas não têm conhecimento da causa e acham na percepção delas que o que você está fazendo é loucura. A própria palavra diz que Deus ia confundir os sábios. O evangelho para muitos é loucura. Você não tem que parar para explicar a sua vida para ninguém. Você tem que simplesmente seguir no posicionamento que Deus te colocou, na palavra que Deus te deu e seguir na direção dela. Se vai ter pessoas que vão acreditar em você ou não, não é problema teu. O teu problema é o que Deus pensa a seu respeito e as orientações que Ele te passa para você seguir em frente. Entende? Você não tem que se deixar influenciar por pessoas à sua volta. Você tem que olhar para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. Seguir na direção em frente, por mais que ninguém entenda. Você entendendo o que você está fazendo e você seguindo as orientações de Deus conforme Ele está te mandando, conforme Ele está te orientando, é o suficiente. Passe pelas etapas, dando glória ao Senhor pela oportunidade que você está tendo de ser transformado, moldado e lapidado por eles, para poder viver os planos do Senhor para a sua vida. Porque vai chegar um momento no seu processo que Deus vai falar para você, você está pronto para viver o que eu tenho para você. Aí você vai viver. Hoje o tempo é de escassez, mas amanhã é de abundância. E essas pessoas que hoje estão mandando você parar, de algum modo, te influenciando negativamente, elas lá na frente verão você vivendo os planos do Senhor e vão pensar assim, o processo que ela estava anterior era para viver os planos do Senhor. Então eu tenho ela como referência na minha vida, de garra, de persistência, de luta, para poder fazer o mesmo. Então eu quero conhecer o Deus dela. Porque se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Entende? E a pessoa que hoje está te influenciando negativamente vai servir o mesmo Deus que você, porque você não desistiu. Porque você perseverou, por mais dificuldade que você esteja passando. As dificuldades fazem parte do processo para forjar em nós e moldar em nós o caráter de Cristo e nos fortalecer. Então não desista do seu processo, não desista de quem você está se tornando por influências negativas ou positivas ou qualquer tipo de influência. Foca apenas no Senhor e segue em frente, na direção dos seus propósitos que Deus tem para ti. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho, obrigada. Obrigada, Senhor, por ser tão fiel a nós, por nos ensinar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, afasta de nós qualquer tipo de influência negativa que venha para tentar impedir o nosso relacionamento de ser desenvolvido. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ter disciplina em buscar a Tua presença e disciplina em querer
e querer estar na Tua presença, Senhor, desenvolvendo contigo um relacionamento de aprofundamento. Pai, que as nossas raízes venham a ser fincadas lá no fundo, para quando a tempestade chegar, a nossa árvore não cair, mas que a gente continue de pé em meio à tempestade, Senhor, que nos advém para fazer a gente parar. Que nós sejamos persistentes na fé, que nós sejamos persistentes em buscar a Tua presença, acreditando que o Senhor está conosco em todo momento. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Senhor, te procurando na sua intimidade, desenvolvendo contigo um relacionamento de profundidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.